falar agora da diferença entre instante de tempo e intervalo de tempo. Isso aí você não pode estar vacilando, né? Isso é uma coisa bem simples, bem básica, tá? Quem vai ser o teu instante de tempo, né? Isso, por exemplo, bora dizer que agora são 9h30. 9h30 é um instante de tempo, né? 9h32 é outro instante de tempo. Já o intervalo de tempo é o tempo entre dois instantes de tempo. Então, a gente pode pegar nessa ideia de tempo final menos tempo inicial, tá? O intervalo de tempo ele vai ser sempre positivo, porque o tempo final é sempre maior que o tempo inicial, não é isso? Por quê? Porque o rio da vida só flui no sentido, né, bebês? Então é o seguinte, né? Bora dizer que se eu tenho, por exemplo, um intervalo de tempo T2 menos T0, né? Isso vai ser o quê? 20 menos 0, 20 segundos, né? Isso, segundo esse intervalo de tempo, essa variação temporal, ela é positiva no caso. Mudança de unidades, né? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 3.600 segundos, né? Isso é aquela velha relação de proporcionalidade que a gente pode fazer, tá? Posição, gente. A posição ela vai determinar o locus do corpo, né, no espaço lá, né? Isso que é. Então, a origem das coordenadas, né, eu chamo origem, né, que é a posição 0. Então, quer dizer que o corpo ele tem posição 0, quer dizer que ele está na origem, né? Isso. A posição ela pode ter valores negativos e valores positivos aí no caso, tá? Dependendo da orientação de lá do referencial. Posição, né? Isso, bora dizer aqui, olha, que o corpo aqui, ele está em T0, né? T0 na posição menos 2, depois vai em T3 na posição 5, né? 6. Então, no caso, eu observo que se deslocou nesse sentido, no sentido positivo do meu deslocamento, tá? Foi o sentido dele. O deslocamento ele vai ser a diferença entre os pontos finais e iniciais de um espaço na trajetória, né? Isso. Então, o deslocamento ele vai ser a posição final menos a posição inicial lá. O deslocamento ele pode ter esse deslocamento no sentido positivo, tá? No sentido positivo. Então, esse ΔS aqui ele vai ser positivo, mas também ele pode ir no sentido negativo, tá? Então, o teu ΔS ele vai ser negativo, não importando se tu partiu de origem positiva ou negativa, não importa isso não. Então, deslocamento escalar e distância percorrida. Então, imagine dois pontos que tu faz pela primeira trajetória e depois pela segunda trajetória, né? Isso, na trajetória 1, tu teve o que é uma maior distância a ser percorrida do que na trajetória 2, tá? Porém, não importando essas duas, eles tiveram o que? O mesmo deslocamento, porque só quero saber da posição final menos a posição inicial aí, tá? Então, olha aí, olha, enquanto que o deslocamento consideramos a posição final menos inicial para calcularmos a distância percorrida, nós nos preocupamos com o que, gente? Com a trajetória, é lá que a gente vai ter o quanto a gente efetivamente andou, tá? Então, observe aqui no ponto A e ponto B, aqui tu tem de vermelho o deslocamento, enquanto que de preto tu tem a tua trajetória. Observe que eles estão, a trajetória esse deslocamento, né, a distância percorrida acaba sendo maior que esse teu deslocamento, né? Muitas vezes, né? Mas pode acontecer que eles sejam iguais quando tu tem a mesma direção e o mesmo sentido, tá, gente? Observe aqui, para a gente calcular a distância percorrida, tá? Esse corpo aqui, ele saiu dessa posição inicial, né? E essa aqui foi a posição final dele. Porém, na ida, ele andou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ele andou 8 metros para esta direção aqui, tá? Para a direita. E aqui ele vai andar quantos? 1, 2, 3 metros para a esquerda, não é isso? Então, 8 mais 3 é igual a 11. Essa aqui foi a distância percorrida dele, 11 metros. Enquanto que o deslocamento dele foi 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Tá? Então, a distância que ele percorreu foi esse valor, né? E o deslocamento foi 5 aqui, tá? O deslocamento dele foi 5 metros. Bora continuar aqui.